como eu aprendi inglês em um ano. E você também pode, se você seguir tudo isso que eu mencionar nesse vídeo. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês estudando sozinho e em casa. Sim, gente, acredite ou não, eu não estou sendo mentirosa falando isso, tá? Eu literalmente levei cerca de um ano a um ano e pouco para falar inglês com fluência. Então, eu realmente aprendi o idioma muito rápido, em tempo recorde, realmente. E nesse vídeo eu vou revelar todo o segredo por trás disso. E eu garanto que se você seguir todo esse passo a passo, se você criar esses hábitos que eu vou mencionar aqui, e se você seguir esses passos, eu garanto que você vai conseguir aprender inglês muito rápido também, estudando de forma autodidata, utilizando sites e apps gratuitos, tal como eu mesma fiz. Então fica comigo até o final desse vídeo, se você realmente quer entender e quer saber quais que são esses passos aí, esses segredinhos para você conseguir alcançar a sua fluência nesse idioma muito rápido. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi focar em construir, em ter uma base forte no idioma. Então, eu não foquei somente em gramática, né? Infelizmente, muitos cursos aí de inglês, por exemplo, eles acabam priorizando muito a gramática. Não que ela não seja importante, tá, pessoal? Então, é importante ressaltar isso. Não que a gramática não seja importante, ela é e muito. Porém, você tem que entender que a gramática é apenas uma das habilidades que você tem que treinar e aprimorar. O inglês, assim como qualquer outro idioma, ele vai ter, né, suas 4 habilidades, mais o vocabulário e a gramática. Então, vamos entender como 6 habilidades que você precisa desenvolver. E o método que eu utilizei foi um método que realmente foca em desenvolver essas 4 habilidades de forma simultânea. Então, o que eu fiz na época foi utilizar o site do Mário Vergara, que foi um site assim maravilhoso, eu literalmente devo tudo a esse site. Minha base no inglês é muito forte por causa disso, então eu estudei, né, textos em inglês com áudio, vários e vários, e estudei também a parte de textos, né, aprendendo inglês com vídeos. Então, meu estudo realmente foi um estudo bem intensivo e foi a partir disso, né, que eu consegui uma base muito forte no inglês. Então, por meio de um material só, de um texto, eu praticava tudo, gente. A escuta, a leitura, a fala, eu fazia o shadowing, repetia em voz alta as frases, criava como se fosse uma micro-redação, um resumo do texto. Então, assim, era um método que eu conseguia aplicar para praticar todas as habilidades do inglês. Então, é realmente um método que eu recomendo muito. Para mim, Maria Cecília, é o método realmente mais eficiente para você ter essa base forte, né? Construir essa base forte no idioma. A propósito, já tem vários e vários vídeos aqui no canal, dando dicas, né, de métodos eficientes para aprender inglês, de como estudar textos em inglês com áudio, passo a passo completo. Então, vou deixar tudo aqui na descrição também. E a segunda dica, gente, é muito importante. Atenção a essa dica agora. Olha só. Outra coisa que eu fiz foi realmente, né, igual eu mencionei anteriormente, eu estudei com um método que focou nas 4 habilidades, né, de forma simultânea. Porém, inicialmente, eu foquei em 2 habilidades que, para mim, eram as mais essenciais, que no início você tem que priorizar, que é o listening e o reading. Por que essas duas? Porque você precisa, por meio dessas 2 habilidades, é que você vai adquirir vocabulário. É por meio delas, né, por meio da escuta e da leitura, que você vai aprender as primeiras palavras, por exemplo. Então, não adianta nada se você nunca sentou para estudar e aprender inglês antes, você tentar ter uma conversação comigo. Você não vai conseguir, gente, literalmente. Por quê? Porque nada entrou, você ainda não adquiriu nenhum vocabulário, nada entrou na sua cabeça para você depois reproduzir. Então, inicialmente, eu estudava realmente vários textos com áudio, treinava, né, as 4 habilidades, porém, sempre foquei muito em escutar várias vezes esse texto,
escutar várias vezes, né, aquele vídeo. Então, foi algo que para mim fez muito sentido e eu repetiria se eu tivesse que aprender novamente. Então, priorize inicialmente as habilidades receptivas, né, quando você recebe o inglês. Porque se você não tem esse estudo prévio, esse requisito, você não vai conseguir produzir nada depois. Então, tenha muito isso em mente, tá, pessoal? Estude de forma estratégica. A terceira coisa que eu fiz foi sempre focar em ampliar meu vocabulário. Então, no inglês, gente, você precisa buscar sempre, né, aumentar seu vocabulário, porque quantas mais palavras você souber, consequentemente, maiores serão suas habilidades com o inglês, sua habilidade de entender um texto, sua habilidade de entender um vídeo 100% em inglês, sua habilidade de falar. Então, eu sempre foquei muito nisso. E como que eu fazia, né? Eu sempre utilizei o Anki nesse processo. Então, quando eu vi uma frase com vocabulário diferente, eu jogava lá no Anki. E o Anki, gente, para quem não conhece, é um site, um aplicativo, né, de repetição espaçada. Então, o Anki, ele vai te mostrar a mesma frase em intervalos de tempo para que seja driblada, né, a nossa curva de esquecimento. Com o tempo, a gente tem a tendência de ir esquecendo as coisas. Então, o Anki, ele sempre vai nos mostrar essa frase que tem essa palavra a ponto da gente esquecer. Então, vai fazer com que aquela frase, aquela palavra, saia da memória de curto prazo e vá para a memória de longo prazo. Então, o Anki, ele foi um site, né, um aplicativo super bacana que é baseado nesse sistema de repetição espaçada, justamente para você conseguir memorizar mais e mais vocabulários em inglês, de forma super simples e prática. Outra coisa que eu fazia muito também, gente, sempre fiz, foi ter contato. Então, o Anki serve para você aprender novas palavras, já para você não esquecer, nunca mais esquecer as palavras que você já sabe. Não adianta, é contato. É você ler todo dia em inglês, é você escutar música em inglês, ver muitos filmes legendados, você realmente está nesse ambiente imersivo, porque isso também faz muita diferença. Outra coisa também, a quarta coisa que eu fiz para falar inglês em praticamente um ano, fluente, foi começar a falar sozinha. Então, gente, eu nunca tive ninguém para conversar, nenhum parceiro de conversação, nenhum professor, nunca paguei professor desde quando eu comecei, né, a aprender e estudar inglês. Então, eu não tinha ninguém para praticar. Mas eu já comecei a estimular a minha fala, sabe? Então, eu falava inglês sozinha, eu descrevia a minha rotina em inglês, coisa assim, de 2, 3, 5 minutos, descrevia a minha rotina, o que aconteceu, que aí eu já praticava frases no passado, o que eu iria fazer no outro dia, então eu já criava frases no futuro. Então, assim, era uma forma, né? Foi uma forma bem estratégica. Descrevi muitas imagens, gente, muitas e muitas mesmo. Então, vocês estão vendo aí como que vocês podem descrever imagens em inglês e utilizar esse recurso tão simples que é uma imagem, um banco de imagens do Google, para você aprender inglês e melhorar a sua fluência, a sua criação de frase. Você pode descrever uma imagem de várias formas, né? Você pode utilizar o método dos 5 Ws, você pode fazer predições acerca dessa imagem, vocês podem falar sobre cada quadrante, né? Então, na parte esquerda tem uma coisa, no meio da imagem tem outra, na direita tem outra. Vocês podem descrever os traços físicos, né, da pessoa que está nessa imagem. Então, assim, são várias e várias formas e estratégias que você pode utilizar para descrever uma simples imagem no Google. Essa parte de falar sozinha é uma parte muito importante, porque muitas pessoas têm bloqueio na hora de falar com outras pessoas em inglês, né, de manter a conversação. Então, isso que eu mencionei de falar inglês sozinha, descrever minha rotina, falar o que aconteceu no meu dia, descrever imagens, tudo isso foi preparando o terreno para que um dia eu conseguisse realmente manter uma conversação e me sentisse segura, né, 100% segura
com a minha fala e com o meu speaking, né? Na hora de conversar com outra pessoa em inglês. Então, tudo isso, todo esse processo é bem importante. Então, você tem que ir no passo a passo mesmo. Primeiro, focando nas habilidades receptivas, igual eu mencionei, foca muito, inicialmente, é leitura e escuta. Depois de você já estar aí há 1 ano estudando, já começa a estimular a fala, senão realmente você nunca vai sair do lugar para realmente falar, ó, sou fluente em inglês. Então começa a ir estimulando a sua fala, aos poucos também. E pessoal, a quinta e última coisa que eu fiz, que você também precisa fazer e que faz muita diferença, é criar um ambiente imersivo. Gente, é totalmente possível fazer uma imersão de inglês aqui no Brasil, morando no Brasil, tá? E como que você faz isso? Vou dar aqui algumas sugestões. Você pode aprender inglês com música. Se você escuta muita música em inglês, aproveita e começa a entender essas músicas, entender a tradução, estudar as estruturas, né, da música. Escuta muito podcast também, se você dá vibe dos podcasts. Começa a escutar no Spotify. Tem vários podcasts super bacanas. Tem Easy Stories in English, que é um podcast que eu escutava muito. Outra coisa também, terceira sugestão, é você assistir filmes legendados, gente. Sim, vai na Netflix, tá no final de semana, pega, coloca o áudio em inglês e assiste com legenda. Pode começar assistindo com a legenda em português, mas começa, sabe? E vai colocando depois, né, legenda em inglês. Depois arrisca, assiste um trecho de 1 minuto sem legenda, para ver se você vai conseguir entender, né? Então, é assim que a gente vai desenvolvendo aí a nossa trajetória com o inglês, as habilidades do inglês, as 4 habilidades, e, consequentemente, a nossa fluência no idioma. Gente, comece hoje a aplicar tudo isso que eu mencionei, que eu garanto que seu inglês vai evoluir muito e realmente você vai conseguir alcançar sua fluência em cerca de 1 ano de estudo, estudando inglês sozinho, de graça e no conforto da sua casa. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeos semanalmente e com dicas semanais também, que vão te ajudar muito aí na sua jornada com o inglês e vai te ajudar a alcançar a sua tão sonhada fluência no idioma. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui e até a próxima!